Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Petra Talk. Desde já agradeço a sua presença aqui conosco e hoje temos um dia muito especial, mas antes disso, você dê a sua saudação, meu amigo. Mais um dia, né? Glória a Deus, que Deus abençoe, que Deus nos abençoe. E antes, Abraão, da gente começar esse bate-papo, já deixa, né? Já se inscreva nesse canal aí, tá começando a assistir esse vídeo, já se inscreva no canal, deixa o seu like aí, para abençoar muitas vidas aí. E hoje nós estamos voltando a um tema que já gravamos um podcast aqui muito importante, que é o tema da inclusão. E hoje nós temos como convidados aqui um casal missionário abençoado por Deus, que tem sido plantador de igrejas entre os surdos. E é um grande prazer recebê-la, irmã Gláucia, irmão Marco Silva, né, o nome da família. Sejam muito bem-vindos aqui. Prazer estar aqui com vocês, né, também. Que Deus possa conduzir, né, esse bate-papo, que seja de acordo com o que vocês esperam, né. O nosso irmão Marco, ele estará o tempo inteiro, ora ele, ora ela, né, enquanto um estiver falando em português, o outro estará falando em libras, porque aqui nós temos conosco também, aqui na sala, tá meio tímido ainda, né, mas aqui na sala nós temos o Felipe, que é um irmão amado lá da igreja deles, que é surdo, e hoje está acompanhando nosso podcast. Quem sabe, né, futuramente teremos mais programas nesse formato. Mas, para começar a nossa conversa, gostaria de conhecer um pouco da história de vocês, né? Porque antes de vocês terem esse ministério juntos, vocês ficaram juntos, né? Vocês se encontraram. Como vocês se conheceram? Como é que é a história de vocês? Vamos falar de vida sentimental agora. Então, eu e o Marcos, a gente se conheceu na igreja, né? A gente era da mesma... Aliás, eu era de uma igreja, a família dele começou a frequentar a igreja. O Marcos ia e não ia, né? Ia junto com a família, às vezes, mas a gente começou a ser amigo. Sim. E aí começamos uma amizade e tal, mas acho que já tinha, assim, aquela paixonite, né? De adolescente e tal. Mas a gente só realmente resolveu namorar e ter um relacionamento, assim, para casar mesmo quando eu já estava com uns 20 anos, ele com 23. Vocês moravam onde? Então, a igreja era em Ricardo de Albuquerque, Sim. no Rio, né? E eu morava em Vila Valqueire na época, ele morava em Ricardo. Aí a gente... É relativamente perto, né, ali? perto. E aí a gente ia na igreja, se encontrava na igreja como amigos, né? Tinha sempre esse... batia papo, conversava, entendeu? Então, e as famílias eram muito próximas. Sim. Também, a minha família com a família dele, a minha mãe era muito amiga da mãe dele, né? Então, isso acho que propiciou, né, da gente... Convívio de igreja ali, e aí Isso. surgiu esse relacionamento, né? E vocês são de famílias cristãs? Sim, eu aceitei Jesus com 7 anos de idade, na igreja, uma EBF, né? Escola Bíblica de Férias. E nunca saí da igreja. O Marcos já foi... As tias do Kids agora chegam a dar um pulo. E aí, engraçado que, assim, quando a gente é criado na igreja, a gente pensa assim, eu fui criado na igreja, não tem um dia, né, que a gente aceitou Jesus. Sim. E um dia eu me forcei. Não, eu quero ver qual foi esse dia. Não é possível, tinha que ter um dia, né? E aí eu lembrei dessa EBF que a tia estava contando a história do céu, de uma porta, e eu fui lembrando, Deus foi me mostrando, me lembrando. E eu levantei a mão e eu assim, comecei a pensar nisso, e comecei a ver que dali para frente... A vida foi mudando. A minha família toda, minha mãe sempre ia, mas meu pai não. Perfeito. E aí começou todo mundo a ir para a igreja. Acho que a minha mãe, porque eu aceitei Jesus, a professora deve ter falado, aí foi me levando e eles começaram a ir para a igreja. A importância, né, dos trabalhos de criança. A gente teve o Mais Doce, né? Na nossa igreja tem um trabalho chamado Mais Doce que o Mel. E aí, no final a gente fez apelo, né? As tias lá fizeram apelo. E foi quase todas as crianças que não eram da igreja. A gente faz uma atividade com crianças que não são da igreja. E quase todas as crianças foram lá na frente. E às vezes surge
uma Glauce, né? No meio dessas crianças também que tem um encontro com Jesus e aí muda a família, muda toda a geração daquela pessoa por causa da vida de uma criança. Tem que ter um dia que mudou, né? Sim, e eu acho que foi isso aí pra mim. Eu fiquei orando, pedindo a Deus, me mostra quando foi, não é possível. Não é? E ele mostrou. Ele mostrou. É maravilhoso isso, porque às vezes a caminhada se torna tão natural, né, pra quem é criado na igreja, que a gente se perde, né? Eu lembro do meu foi aos 6 anos de idade. Quem pregava foi meu irmão, Jefferson. Lá, eu lembro até hoje, ele tava falando sobre ser moldado pelo Senhor, ele quebrou um vaso, aquilo me assustou, eu falei, meu Deus, eu preciso ser quebrado também. Mas é importante, né? E agora a gente tá se aproximando agora, dia 12, né, dia das crianças, então olha a importância do ministério infantil. E o irmão, como foi a sua experiência de conversão, meu irmão? Então, minha experiência de conversão foi o que a Glaucia falou, né? Eu ia na igreja, mas não tinha um compromisso, não tinha aceitado ainda Jesus, né? Sim. E meus pais, por exemplo, eu comecei a ir na igreja com os embaixadores do rei, no futebol. Eu ia na igreja central... Boa isca, os embaixadores... Central de Ricardo. Eu ia na igreja ali, aí depois dei uma parada, aí eu comecei a ir na igreja onde ela frequentava, que era na Igreja Batista de Ricardo de Albuquerque. Aí fui minha adolescência, fui indo, aí depois meus pais também foram também na igreja. E eu fui o primeiro aí, né, na Igreja Batista de Ricardo, né? E depois meus pais, meus irmãos, todos eles aceitaram Jesus, menos eu. Mas eu ia à noite à igreja... Nem tinha aceitado Jesus, já era missionário, né? Levou todo mundo. Levei todo mundo, mas faltou eu aceitar Jesus, né? Mas aí, aos domingos à noite, eu sempre ia de domingo à noite, mas teve um domingo à noite que um amigo meu, né, me chamou para uma festa lá em Bangu, de carro. E meus pais já tinham ido para a igreja nesse dia. Então, aí eu fui com ele, estava chovendo, nós sofremos um acidente. Meu Deus. Eu quase morri ali nesse acidente, né? E eu dentro do carro, que eu fui assim, fui impactado por Deus, e eu já estava vendo que eu estava morrendo ali, eu clamei a Deus para ele me livrar da morte ali. Dentro do carro mesmo, falei que eu queria ter um compromisso com Jesus. Se ele me livrasse daquilo dali, eu ia ter um compromisso com Jesus. E naquilo dali, quando eu acabei essa oração, Deus fez eu cuspir muito sangue pela boca. Meu Deus. Aí eu acordei, as pessoas estavam me tirando do carro, fui levado para o hospital. Aí lá no hospital mesmo chamei o pastor para orar por mim, que eu falei com ele que tinha aceitado Jesus. Aí Deus me salvou, e eu aceitei Jesus dali para frente, me batizei e estou até hoje firme com Jesus. E ficou muito né? tempo internado ali? Fiquei 1 mês, eu acho. Foi um negócio diferente, né? Ela sabe como eu fiquei, né, naquele momento. Tinha quantos anos? 20 anos. 20 anos. Desde os 15 anos eu estava nesse processo, indo para a igreja, mas não aceitava Jesus, né? Sim. Aí depois dessa experiência que eu tive ali, que eu... Agora ou nunca, né? Agora ou nunca. Aí eu falei que Jesus, né? Aí o compromisso que eu fiz com Jesus, eu estou até hoje firme com Jesus. Desde né? lá nunca voltou atrás. Nunca. Glória a Deus. Tem gente que mesmo em sofrimento fala um negócio ali, é livrado, mas daqui a pouco volta, né? Já pula o muro de novo, ou vai para cima do muro, né? Mas que bom, né, que Deus tem feito uma obra tão linda na vida de vocês. E sobre... Agora, vocês se encontraram ali na adolescência. Você então aceitou Jesus já e depois de vocês estarem namorando? Ou esse acidente você estava... Não. Ainda não? Não, a gente só se conhecia. Só se conhecia e tal. Adolescente, só se conhecia só. E quando que entrou na vida de vocês, assim, essa parte de Libras, né? De preocupação com a população surda? Tinha algum parente em casa ou algum estímulo especial? Aí já começou com ela, aí depois que veio pra você, né? Deixa ela explicar, sabe? Como que aconteceu isso? O primeiro encontro bilíngue desse canal, tá? Ó, que benção. Então, a gente, nessa época, aí a gente ficou na igreja, casou na igreja de Ricardo, mas Deus foi mostrando, eu falo sempre assim, que eu sempre fui uma boa crente. Então, eu participava de viagens missionárias, era dizimista, né? Era professora da escola bíblica e tal, mas eu sentia que faltava alguma coisa, né? E Deus falando para mim que faltava alguma coisa. E quando eu era
adolescente, eu participei das Mensageiras do Rei. E nas Mensageiras do Rei a gente tem que estudar biografias missionárias. E nessa época, então, eu comecei a falar, eu quero ser uma missionária, eu quero viver essas histórias, eu quero passar por isso. E meu pai era uma pessoa muito rígida, então você tem que fazer faculdade e tal. Então, aí fui fazer faculdade, mas depois da faculdade eu falei, não, agora eu quero... Agora eu posso escolher. Eu vou fazer... Eu sou dentista. Que legal. Fiz odontologia. Mas sempre, né? Eu falo até assim pro Marcos, quando eu era jovem e tal, mesmo na faculdade, eu nunca faltei à igreja. Hoje em dia, a pessoa quer faltar à igreja, qualquer coisa falta, verdade. Não quer saber. Mas eu sempre fui participante, ativa, mesmo assim, nunca fiquei reprovada, não. Eu estudava. Nada faltará, né? O Senhor é meu pastor, nada faltará, nem nota. Eu estudava, Mas aí, quando a gente estava nessa igreja, a gente sentiu que não estava desenvolvendo os nossos dons e tal, e a gente mudou de igreja. Quando eu fui para essa nova igreja, que é a Igreja Batista Campos Afonso, lá eu estava fazendo um seminário de educação religiosa. E aí o diretor lá de missões me desafiou para plantar um ministério com surdos na igreja. Eu não sabia nada. Só que o que aconteceu? O que eu fazia? O seminário na igreja de Vila da Penha, que é uma igreja que tem um ministério muito grande. Então, já estava de olho nisso lá no seminário, né? Mas você chegou a comentar com o seu líder local ou ele mesmo falou? Não comentei nada, não. O que aconteceu? Mas depois, né, o que aconteceu? Antes da gente aprender Libras, lá no Campos Afonso apareceu um surdo, né? Não sei se você ia chegar nesse ponto, né? Ia chegar. Então, aí nesse momento que ele foi falando, chegou um surdo na igreja e eu fiquei muito incomodada por ele estar ali e não poder, vamos dizer assim, ouvir Sim. a mensagem, não aprender. E eu comecei a ficar incomodada com isso mesmo. Então, aí eu comecei a fazer cursos, pedi ao pastor para fazer um ministério ali, o pastor... muito assim receptivo para essa questão, e a gente montou um curso na igreja mesmo. Você aprendendo e já ensinando, né? Isso, mas durante o curso esse surdo ia. Sim. Então a gente tinha que dar um jeito de interpretar para ele. Mais tarde eu vi que ele realmente não sabia Libras. Ele fazia muitos gestos. Mas quando a gente começou, a gente não sabia disso, né? Então, a gente ficava lá interpretando para ele, mas ele realmente não conhecia a língua de sinais. E aí, nesse tempo também que eu comecei a aprender Libras, interpretar na igreja, eu comecei a ser voluntária da Junta de Missões Nacionais. Legal. E a Junta de Missões Nacionais, ela tinha um projeto que era interpretar para uma faculdade de pedagogia, que era lá dentro do seminário. Hoje não tem mais essa faculdade. E tinha uns surdos na faculdade. E aí eu me voluntariei para estar interpretando, até porque eu queria ter mais fluência, né, na língua. Aí comecei a interpretar lá e aí fui conhecendo muitos surdos. Os surdos foram vindo para o consultório também. Eu comecei a todo dia ter contato com o surdo. E o Marcos, ele foi aprendendo assim, não fez nenhum curso. Ele foi na prática. Naturalmente, É igual aquela pessoa que vai para o campo missionário, né? E aí aprende outra língua sem lá, né? entrar numa escola. Na época, Marcos sempre gostou muito de esporte, né? De fazer coisas com esporte. Na igreja, a gente fazia um futebol todo sábado à tarde com surdos. Então, eram muitos surdos. E aí, ele começou a aprender, né? Porque tinha que... dar falta. Não é assim que faz. Ensinar. E ele começou também a ter fluência nesse ponto por estar em contato ali sempre com esses surdos. Né? Você contando a sua história, eu me lembrei de quando eu era menor, né? Era uma criança ali, entrando na adolescência, e eu perguntei para um irmão, falei com ele, olha, como eu vou saber o que Deus quer que eu faça agora?
né, aquela ideia de ouvir a voz de Deus como uma voz ou algo do tipo. E ele falou, amigo, às vezes é só uma coisa que você está vendo que precisa ser feita, que talvez mais ninguém esteja vendo, e que você tem condições de fazer. Então, assim, você contando a sua história, né, eu vendo como Deus te usou como uma resposta para uma demanda que apareceu e você se incluiu na resposta para isso. Você não chegou e falou, pastor, tinha que ter um ministério de surdo, né? Vamos orar para Deus enviar os ceifeiros para essa obra. Você viu que tinha a capacidade e a necessidade estava ali e você falou, não, eu sou a resposta para isso, né? É importante essa proatividade no reino de Deus, falta muito. Então, é o que eu falo, assim, a gente, por mais que a gente seja um bom crente, né, que a gente participe, que ia viagens, né, sempre tem algo a mais que a gente pode contribuir, né, que a gente pode fazer para que o reino de Deus cresça, né, avance, né. E aí, em 2008, numa dessas viagens missionárias que a Junta fazia, que é um projeto da Junta que é Alcance Surdos. É igual o Jesus Transforma, sendo que é voltado para os surdos. E foi em Alagoas, Arapiraca. E aí, a gente passou uma semana lá em Arapiraca, eu e o Marcos. Ele já interpretava já nessa época. Já, o Marcos não pelo menos apitar o jogo de futebol já podia, né? O Marcos conversa bastante com os surdos. Sim. Hoje ele prega, né, em Libras e legal. tudo. Mas e aí, nesse Alcance Surdos, a gente começou a ver a necessidade do trabalho, da falta de obreiros, né, ou pessoas que trabalhem com surdos. Porque a gente entendeu que não era só interpretar na igreja. Quando a gente fazia o futebol, ia muito surdo, na igreja não ia. No culto não ia. A gente ficava até chateada, né? Poxa, eles não vêm na igreja. Mas depois eu comecei a entender que aquilo ali era o momento que Deus estava proporcionando para a gente poder também dar testemunho, falar de Jesus para eles, né? E até hoje, a gente tem muitos surdos que vão procurar a gente nesses lugares que eles sabem que a gente está, ou lá no consultório, lá na igreja. E não estão na igreja, mas eles estão quando precisam, quando querem alguma ajuda, eles vão lá falar com a gente, entendeu? Foi a referência, né, que a gente deixou para eles, né? A impressão que eu tenho é que a escassez é tão grande que mesmo no mundo, né, pensando no ambiente eclesiástico e do mundo, não se tem quem o ouça, né? Não se tem quem... Então, a necessidade de comunicação, seja pela fé ou pela necessidade social da pessoa, ela tá ali, né? Só que aí, com isso, a gente consegue mostrar Jesus, exatamente. Né? Que eles vão identificando Jesus na nossa vida e vão também sendo contagiados com isso, né? E foi nesse Alcance Surdos que a gente voltou, eu e o Marco, a gente começou a sentir, não dá para ser mais assim. Só que eu não queria deixar de trabalhar como dentista, né? Até porque lá no consultório a gente também falava de Jesus para muitos surdos. Foi que aí eu conversei com a nossa coordenadora lá da Junta de Missões e expliquei para ela, olha, eu quero ser missionária, mas eu não quero... Eu não queria largar minha profissão, não queria... Não, ela falou, você pode ser uma missionária bivocacionada. Sim. Você pode tanto trabalhar, plantar uma igreja e trabalhar na sua profissão. E é isso que a gente faz, né? A gente bota 50%, mas todo dia a gente tá 100%, quase 100%. Você na igreja é dentista e no consultório é uma serva de Deus, então 100% dentista, 100% plantadora de igreja. Mas, pastor, o chamado pastoral na tua vida, ele veio como uma resposta para essa questão ministerial, ou você já tinha sido vocacionado para pastor independente de ser com surdos ou não? Já tinha, assim, as pessoas falavam isso, né? Mas só que eu não me encontrava ainda nesse caminho. O vocacionado é sempre o último a saber, né? Mas o que me chamou mais mesmo foi quando realmente nós voltamos de Arapiraca. Ali que nós vimos que faltava, assim, pastores para orientar esses surdos, né? Dar uma palavra para eles. Ainda falta muito ainda.
Então, daquele momento ali, realmente a gente voltou com esse propósito. Sim. De sermos pastores para lidar com E aí você matriculou no seminário e começou essa caminhada. Fizemos, né, esse processo todo para lidar com os surdos e seus familiares, que são 20, né? A gente ali na igreja, por exemplo, a gente não lida somente com os surdos. Com o membro, com o surdo. Né? Mas também lida com ouvintes, a família que são ouvintes, né? Nós temos ouvintes ali na igreja. Sim. Entendeu? E a gente vai chegar na dinâmica dessa igreja que a gente está completamente fora da nossa prática, mas eu ia lhe perguntar há quanto tempo, então, que vocês começaram esse ministério já direcionado à plantação? Ela falou de 2008, voltou dessa viagem, e aí já tem quantos anos que vocês estão nessa plantação de igreja lá? Então, aí nós fizemos o processo todo como missionário e em 2011 nós fomos para ser missionários ali em Nova Iguaçu. Entendi. Aí agora, por que Nova Iguaçu? Por que Nova Iguaçu? Porque antes nós fizemos alcance surdo, né? Como a Glaucia falou, nós fizemos Arapiraca e depois o pessoal fez em Nova Iguaçu. Então eles fizeram ali, ficaram uma semana ali, eles viram que em Nova Iguaçu eles tinham 27.500 surdos ali em Nova Iguaçu. Meu Deus! Uma população de 1 milhão de habitantes para 27.500 surdos. Então houve essa necessidade de plantar esse projeto ali em Nova Iguaçu por isso. E essa proporção é muito diferente nos outros lugares? Lá tinha esse diferencial estratégico? Com o que vocês separaram assim? Ou essa proporção assim de estatística, ela segue mais ou menos para os outros lugares? Depende da população do lugar, né? Geralmente o pessoal bota assim 2,5%, 5%, que é a população surda, né? Daquela localidade. Então lá estava até um pouco a mais do que esse mínimo. 2,5%, 5% mais ou menos. Aí lá tem 27.500 surdos ali. Você daria 2,7, 2,8, né? Por aí. Que legal. E aí, agora chegando acho que nessa parte aí como acontece assim, a liturgia? Não, então, aí quando nós chegamos em Nova Iguaçu, a gente não conhecia nenhum surdo ali. A gente, por exemplo, a gente mora no Rio, né? É uma distância mais ou menos de 1 hora de carro para lá. Então nós íamos e voltava, né? Quando nós começamos esse projeto ali. A gente não conhecia, mas nós conhecemos... Não tinha templo, né? A gente não tinha templo. A gente ia num shoppingzinho que eles chamam de cinema. Nós começamos aí... Ia lá. Só vocês dois ou vocês tinham uma equipe? Somos dois. Quer falar? Fala aí. Pode ir. Então, quando a gente começou, não tinha um local onde a gente fosse reunir. Uhum. Mas a gente sabia que lá em Nova Iguaçu tinha um point dos surdos, que era toda sexta-feira à noite, nesse lugar, que é um shopping, mas um shopping bem precário. E os surdos colocam que é o shopping do cinema, porque em cima tem um cinema desativado. Só que lá dentro desse shopping é bar, é muita coisa ali que eles iam mesmo para beber, se prostituir, muita coisa ruim mesmo. E aí a gente ia para lá. A nossa igreja, a princípio, foi dentro desse shopping. Lá a gente conheceu alguns surdos, que são de Nova Iguaçu, e conhecemos um surdo que ele era o presidente de uma associação de surdos que tem, né? Agora ela está meio parada, mas acho que eles estão voltando. Uma associação, o nome desse surdo é Carlos, e ele começou a ter amizade com a gente. E nesse meio tempo a gente ia nas igrejas falar do nosso projeto, lá de Nova Iguaçu mesmo, as igrejas. Uma das igrejas cedeu um espaço para a gente ficar, um espaço bem grande, e a gente começou a reunir ali naquele espaço. E esse surdo, que era o presidente da associação, conhecia muitos surdos, a gente vê que os surdos eles têm um líder, né? A gente tinha que achar esse líder. A gente achou. Né? A gente achou o líder. Que legal. E aí ele apresentava, ele levava os surdos lá. Mesmo ele não sendo crente, ele era católico, né? Olha aí. E ele levava, falava bem da gente, falava que a gente era crente e tal, levava os surdos. Aí às vezes também levava nas casas para a gente conhecer alguns surdos, e a gente foi conhecendo. E aí, foi falando de Jesus para esse surdo. Incrível, né? Esse surdo, ele
depois de algum tempo, ele aceitou Jesus. Que bênção. Ele aceitou Jesus. Hoje ele está na glória. Ele batizou e ficou com a gente lá uns 2 anos. Mas antes ele já estava sempre com a gente, desde esse período que a gente começou lá. Eu ia perguntar justamente isso, assim, como foi a primeira pessoa que aceitou a Jesus, assim, você chegar, porque a impressão que eu tenho é que é um trabalho pioneiro, né? E muito parecido com o que acontece em outras comunidades, porque é um povo não alcançado dentro da nossa realidade urbana, né? E aí, essa primeira pessoa, qual foi a sensação que vocês tiveram? Como a gente chegou aí na associação, eles gostavam muito de futebol. A questão dos surdos lá, a maioria tudo era futebol. E a gente foi na associação e conheceu alguns. Um desses surdos era o Alexandre. Aí a gente começou a falar de Jesus para ele, e ele começou a ir lá na igreja e tal, ele aceitou Jesus. E aí batizou, e junto com ele foram 2 surdos os primeiros que nós batizamos lá, o Alexandre e a Andréia. A Andréia já se converteu no consultório, ela ia lá no consultório, e aí ela era muito tímida, muito quietinha, né? Mas eu falava para ela, enquanto você sentava aí na cadeira, eu estava orando por você nem sabe, né? Glória a Deus. E aí um dia ela teve um problema lá com um noivo, com um namorado, ela morava com um rapaz, e ela veio me perguntar o que ela devia fazer, né? Porque ele estava maltratando ela e tal. A minha vontade era falar, larga esse homem aí. Mas aí eu fui conversando com ela, mas você gosta dele? Fui orientando, né? E aí até hoje, ela sempre está perguntando as coisas para mim, ela tomou uma confiança. Virou a conselheira, né? E aí a gente, através desses momentos que a gente... Aí eu fui mostrando na Bíblia para ela, como é que estava a vida dela e tal. Ela largou o menino. E aceitou Jesus. E ela tá lá, firme. O Alexandre já deu uma escapada. Mas o Alexandre foi quem levou a gente na casa do Felipe. O Alexandre que levou na casa do Felipe, que era o mesmo bairro lá de Nova Iguaçu, que é Cabo Sul. E o Felipe, então, tinha acho que 14 anos, mais ou menos. A gente começou a ir na casa dele, fazer estudo, e o pai dele levava ele para a igreja, no domingo. Na família dele, só ele que é surdo? Só ele é surdo. Só. E aí o pai levava todo domingo. Só que o pai levava e ia para a igreja católica também. Né? Muitos católicos lá, né? E levava para a igreja. O Felipe foi indo, mas não aceitou Jesus, a princípio. É que ele não quer aparecer, mas eu vou contar a sua história. Mas só que um dia o Felipe teve um problema, de um dia para o outro ele ficou sem andar. Meu Deus. Ele teve uma dor, começou com uma dor. Até hoje acho que não sabem direito qual foi o diagnóstico. O diagnóstico. Felipe ficou com um diagnóstico que ele não iria mais andar. E a gente começou a pedir às pessoas para orarem por ele. E começamos nessa campanha de oração e o Felipe começou a mexer o pé. Glória a Deus. Começou a mexer o pé. Estava no hospital, né? Estava no hospital, começou a mexer o pé. A mãe dele ligou, a mãe dele também era muito católica. Ligou para mim, olha, o Felipe está mexendo o pé, aquela alegria, né? Porque o Felipe, assim, sempre que a gente conversava com ele, os sonhos dele era que ele queria ter um carro. Tanto que hoje ele é Uber, também está dirigindo e tal, né? Sim. E aí a gente, poxa, já pensou, né? Todos esses sonhos, né, que eles têm, vai. A gente começou, Deus foi movendo, né? Foi movendo, ele começou a andar com dificuldade, mas voltou a andar. E tá aí, né? Casou, né? Convidou a namorada, a menina que ele estava de olho, a gente fala que ele estava de olho, convidou ela, falou de Jesus para ela. Ela também, com uns 14, 15 anos, aceitou ela Jesus. Também é surda. Que bênção. Mas o que a gente percebe, assim, por exemplo, da história do Felipe, hoje a gente tem uns outros adolescentes lá, que, por exemplo, o surdo, quando está nessa fase, é muito bom que ele aceite a Jesus. Ele fica bem mais firme do que aqueles que já estão adultos,
para uma transformação é bem difícil para eles, né? De largar certas coisas que eles já estão acostumados, né? E aí a gente tem trabalhado pensando nisso. Vamos pegar, tem que alcançar as crianças surdas, os adolescentes, que então, a gente vai pegar numa fase melhor, tem né? um diagnóstico que as crianças, elas duram mais, né? Elas ficam mais firmes, mais a mensagem, né? É melhor de falar. Eu acho que isso é para a população geral também. Eu ouvi falar sobre a maioria das conversões acontecerem até os 14 anos, ali desde 6 até 14, e que são conversões mais duradouras e frutíferas, né? Mais firmes. Que legal. O Felipe tá com quantos anos hoje? Acho que é 26. 27. 27. Mesma idade que eu, mesma idade. Então, aí a gente... e o nosso trabalho lá, então, assim, a gente procurar onde estão os surdos, onde eles se unem. Hoje a gente tem treinado eles mesmos para fazerem isso. Serem... Porque é muito diferente de eu que sei a língua de sinais para um surdo. Sim. Se o próprio surdo consegue transmitir, é muito melhor, eles aceitam muito mais. Então, a gente tem procurado trabalhar com eles para que eles mesmos sejam o protagonista disso tudo, né? Sim. De eles... por isso que a Igreja em Libras... Fazendo discípulos, de fato, Isso, e a Igreja em Libras a gente procura colocar como eles sendo os líderes. Então, eles que fazem tudo, né? Hoje é menos a pregação, que eles ainda não estão pregando muito, né? Mas a gente já tem um surdo lá que está... Faz um teste ou outro. Com chamado para pastor. Me fala aí, como é que é essa igreja? Eu acho que até quem está vendo, né? Talvez tá nunca tenha... curioso, porque a gente é pouco conhecido isso. Uma igreja de surdos é incrível. Como é que funciona? Quer falar? Continuar? Então, é uma igreja comum. Uma igreja comum. Sendo que a gente usa a língua de sinais como direto. Em tudo? Tudo. Mas se você vai lá e não sabe, aí eu faço a tradução, ou o Marcos, a gente traduz para o português. Sabe aquela pessoa que fica no canto? Na nossa igreja, na verdade, lá quem tá falando português está no canto com alguém ali interpretando. Sendo que aí não é... Lá, então, a gente treina eles, tanto na parte de louvor. Lá a gente tem 2 surdos que já ficam fazendo louvor pra gente. Como é que é o louvor? A gente bota o vídeo com letra, legenda, eles vão, traduzem aquela música. Antes a gente treina com eles. Estuda depois, aquilo, né? Aí depois eles fazem na hora do culto. Dirigem o culto. Então, só a parte mesmo da pregação que eles ainda não fazem muito. Sim. Mas eles sabem, porque a gente já fez curso com ele na pandemia. A gente fez online, um curso de pregador. Olha aí. Dei certificado e tudo. Só perdeu a timidez, né? Só que agora a gente recebeu um surdo que ele tem falado pra gente que ele tem chamado para pastor. Glória a Deus. E a gente estava orando por isso. A gente estava orando que a gente queria formar um pastor surdo ali, né? E Deus está quem sabe num período não tão longo, Deus só tá pegando os missionários falando agora. Tem que botar ele no seminário para ele fazer o curso, né? E vamos ver como é que vai ser, né? Mas agora tem professor da escola bíblica que a gente bota lá, a esposa dele tá dando aula. Que legal, que legal. E aí hoje em dia tem crianças também na igreja de vocês, ou a maioria já é maior? As crianças que a gente sempre recebeu lá, geralmente, são ouvintes, são os filhos dos surdos. Ah, sim. Que a gente chama de coda, né? Que são filhos de pais surdos, são os codas. Mas tem criança surda lá em Nova Iguaçu, só que a gente não tem... Ainda não acessou, né? Não tem, vamos dizer assim, pessoas para ajudar a gente nisso. Então, falta voluntários também para... Se você tá vendo aí, ó... Fica a dica, né? Pra gente alcançar essas crianças. É só vocês dois na igreja? De ouvintes? De ouvintes. Sim. Mas tem, por exemplo, tem surdo que vai com o pai, ou leva o filho, entendeu? Aí os ouvintes que tem, geralmente, são relacionados à família do surdo. Qual é o endereço da igreja? Se o pessoal quiser ir, fazer uma visita. Então, a nossa igreja fica na rua Antônio Rabelo Guimarães, 85. O bairro lá é Califórnia, Nova Iguaçu. É próximo ao centro de Nova Iguaçu. Legal. E
quais seriam, assim, para vocês, os maiores desafios? A gente vai falar de igreja no geral, né? Mas da igreja de vocês hoje, assim, você falou dessa demanda de liderança, mas quais seriam, assim, os maiores desafios atuais de vocês lá? Então, eu acho que esse recurso humano, né, que a gente precisa bastante, que é um desafio, porque muitas pessoas querem aprender Libras. A gente já deu vários cursos de Libras lá. E poucos são os que ficam lá com a gente, às vezes, para trabalhar, porque Sim. realmente, às vezes, a pessoa ela quer ser intérprete. Então, ela quer essa coisa da igreja, de ficar lá interpretando, e lá a gente não tem muito isso, porque a gente fala em Libras o tempo todo. Inteiro, né? Então, é para trabalhar mesmo com surdo, evangelizar, ensinar, aconselhar, entendeu? A nossa igreja ela tem 5 bases, que é a oração, a compaixão e graça, a evangelização discipuladora, a plantação de igreja e a formação de líderes. Então, o que a gente quer formar, um dos maiores desafios é formar essa liderança. Não só os surdos, mas também ouvintes. Sim. Que queiram trabalhar, entendeu? Lá com eles. Benção, cara, eu tô curioso. Eu não demorarei a dar um pulo lá, se Deus quiser. Tem outra marca que você acha assim, um desafio que a gente precisa muito lá? Por exemplo, agora, porque assim, dentro dessa área da compaixão e graça, a gente tá. Ele ensina, ele fez curso de informática, então ele fez um projeto. Tem um outro irmão que é de outra igreja, ele é ouvinte, ele sabe Libras, ele vai ajudar a gente a montar um projeto lá que é para ensinar computador, né? Ensinar o básico. Fazer esse projeto lá para ajudar os surdos e quem sabe entrar no mercado de trabalho, né? E também seria uma maneira da gente atrair eles para perto da gente e a gente poder falar de Jesus para eles. Então, esse também é um desafio agora que a gente tem. Outra frente, montar tudo isso. Eu tô lembrando de um amigo aqui que ele é justamente da área de informática e chamado por Deus para trabalhar com surdos. Se você tá me vendo, tu já sabe, né? Já anota o endereço. Você falou, eu já ia falar também. Sério. Não vamos citar o nome para não constranger. Começa com M, né? E termina com ateus. Tô brincando. Mas Jesus já dizia, né? Os campos estão brancos, mas poucos são os trabalhadores. E parece que a demanda é assim em qualquer frente, né? Mas numa frente tão mal assistida socialmente, não vai ser agravado ainda esse problema, né? Eu queria perguntar para vocês, assim, nesse tempo de caminhada de vocês, né, com esse ministério específico, vocês percebem uma melhora, né, no assunto, né, de estar mais em voga, estar sendo falado? Isso chegou a se refletir numa melhora em termos sociais, assim, para os surdos? Ou ainda é algo muito ideológico, mas na prática não acontece tanto? Porque eu sinto que nos últimos anos parece que tem se falado mais. A gente estava até comentando antes aqui que parece que depois da pandemia, onde toda live, toda transmissão tinha live de música e o cara às vezes interpretando assim bem animado, isso trouxe um pouco o olhar, mas eu não sei se na prática isso se refletiu. Vocês sentem que isso já aconteceu ou... Traz mais visibilidade, né? Sim. Mas assim, às vezes tem alguns equívocos, né? Que, por exemplo, essa questão de colocar lá o intérprete lá na tela. Sim. Né? Faz aquele quadro, né? A gente muitas igrejas hoje fazem, é bom, é legal isso, mas às vezes o surdo não consegue ver, porque está muito pequenininho, que eles reclamam com a gente, aquilo é muito pequenininho, você vai ficar ali olhando. Você tem que ver os sinais da mão ali. Então... e tem que ver com nitidez, né? Entendeu? Aí eles falam, podia trocar, colocar o intérprete grande, o culto ali pequenininho. Fazer uma transmissão para surdos, né? Para surdos. Totalmente plausível. Então pode ser uma ideia, né? Sim. É bom, eu acho legal, muito válido, né? Poderia todo ter mundo. O próprio sistema, né? Você ter 2 telas, né? Você clicava numa tela, assistia o culto normal e a pessoa clicava em outra tela, né? Assistia ao irmão maior lá. Entendeu? Aí tem isso também. Eu até, você estava comentando no Gabriel, né? Que a gente teve uma visibilidade, até falando das Olimpíadas, né? Aquela menina do skate.
A Raíssa. A Raíssa, né? Ela... Então, assim, vários... Isso dá Ela uma tá até aqui na tua camisa, né? né? Esse é o caminho, é verdade. Então, muita gente... O jogador de futebol, então... Né, o Pedro do... parece que tá... O Pedro do Flamengo fez isso. O Peck, ex-jogador do Vasco, também fez isso. Então, dá uma visibilidade, né? Mas, em relação a isso, você vê que a visibilidade vem, mas... falta pessoas para trabalhar na área, né? Falta pessoas para ensinar, falta pessoas na tua igreja mesmo, falta pessoas para estar ali com vocês. A visibilidade vem, mas as pessoas falam, que legal, né? Eu queria isso, mas não vai, não dá aquele pontapé inicial. Eu acho também dentro desse ministério, desse trabalho, tem espaço para, por exemplo, o Marcos, ele fala, eu não sou intérprete, né? Mas ele sabe... Me parece, olhando assim, parece muito. Ele é fluente. É mais difícil... O intérprete, o que acontece? O intérprete, ele tem que ter uma habilidade muito grande de... Pra ser certificado, assim, né? Ele tem que pegar uma fala e, em segundos... Traduzir. Passar para Libras. Você entende como é que isso é bem complicado? Não passar para português. No caso, se for o intérprete de Libras para português ou de português para Libras, ele tem que ter muita habilidade. Entendeu? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que fala, eu sou calma, eu falo baixinho, quando eu converso com eles também, eu sou assim, entendeu? Eu interpreto, mas assim, eu acho que aquela pregação, eu não estou todo dia eu não faço isso. Eu converso. É diferente, você está entendendo? É diferente. Falar em Libras é mais fácil. Eu acho que eu desenvolver um tema, eu mesmo, eu vou colocando os sinais e tal. Aí você pensa bem, eu pegar você falando, ele falando, deve ser diferente. Aí a gente tem que acompanhar, tem que correr atrás, se for muito rápido, muito devagar. É uma palavra nova, né? Eu já tive lá no Zé Carlos, lá na nossa igreja, teve uma palavra lá que ele não sabia, ele falou assim, como é que eu vou fazer isso? Aí depois, no final, ele perguntou ao nosso pastor, que palavra é essa? Aí ele explicou, ele foi lá procurar como é que é a tradução. Tem alguma palavra difícil, assim, Libras? Então, eu vejo assim, intérprete é como o nome fala, interpretar. Então, vai chegar um momento que a gente não vai ter esse... Porque a gente pensa, idealmente, que é sinal, palavra, sinal, mas não é. Não tem correspondente. Por exemplo, em Libras, tem sinais que não tem interpretação. No português, por exemplo, esse sinal aqui não tem uma palavra em português. A gente coloca que é tipo, eu tô indiferente, eu não tô ligando porque você tá falando. E da mesma tu vê alguém conhece aqui para tu. E da mesma maneira, de Libras para o português, de português para Libras, vai ter uma palavra que você não tem um sinal. Então, você tem que explicar. Ou pode ser soletrar, aí o surdo pode não conhecer, mesmo assim. Aí a gente, às vezes, tem que explicar. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, uma cama king size. Sim. Tem um sinal específico? Tem sinal de cama. Mas o que é uma cama king size? Então, eu vou botar cama grande, confortável, espaçosa, entendeu? Então, eu vou ter que colocar mais sinais para explicar um termo só entendeu? Então, tem essas coisas. Porque são duas línguas diferentes. Tem que ter uma habilidade muito grande. Entendeu? Né? Então, tem que ser. Lógico que a gente estuda. Eu fiz uma pós lá na UFRJ, entendeu? Eu tento me atualizar sempre, converso com ele, sinais novos, sinais que antes não tinha. Podcast, eu falei com ele, como é que é o sinal do podcast? Como é que é podcast? Então, ele falando que não tem ainda. Ainda não tem. Não tem podcast. Aí, quando não tem um sinal... Ou a gente tem que ir soletrando. E aí tem a questão de catalogar o sinal também, né? Aí pode ser que aos poucos os surdos vão usando um certo sinal, acaba ficando aquele ali. Mas existe os regionalismos, tem lugar que usa um certo... sotaque, né? É o sotaque. Gente, que legal. Entendeu? Aí a gente vai convivendo com isso, né?
Imagina o gaúcho, né? Bate, como é que vai traduzir esse personagem? Não, aí tem que ter o ba e tem que ter o tchê, senão o cara não consegue nem falar. Como é que vai fazer? Como é que vai fazer? Bate. Entendeu? Até, eu não sei se a gente pode falar essa questão da língua que eles estão querendo colocar agora, todos, pro surdo. Sim. Isso pronome neutro, né? Pronome neutro. Isso tudo pro surdo é uma discriminação com eles. Porque não existe, em Libras, não tem toda. Existe um sinal que significa todo, para completude, tudo, né? Entendeu? Então não tem, assim, eu não vou falar toda, todo, ou tudo. Uhum. É um sinal só. Como é que eu vou fazer todo, toda e todos? Sim. Eu já vi na televisão a menina fazendo, e falaram, e aí ela foi fazendo o mesmo sinal. Tudo, todas, todos. Sim. Ficou até repetitivo, né? O pessoal lá militando, falando, e ela... a mesma coisa. Quer usar, usa, sim, né? Sim. Independente disso. Mas pro surdo isso já não consegue, já está discriminando eles um pouco, né? Como é que vai colocar isso para eles? Essa ideia de correspondência, de transliteração, de pegar e trazer exatamente para aquilo, né? Eu também tinha. Foi uma vez conversando com esse irmão e eu falei, cara, mas... Poxa, a frase da música é tão grande, às vezes é uma narração... Ele, não, cara, a gente olha a música, a gente entende a ideia da música e vê os sinais que já tem e os que a gente precisa sintetizar, que ela fala e tudo mais. E eu vejo que isso é um reflexo, né? A minha percepção é um reflexo de uma falta de orientação geral, assim. A gente não tem acesso a nada associado a isso na escola e na igreja, por consequência, também é muito raro, a não ser umas igrejas como Vila da Penha, que você falou que já tinha um ministério estabelecido. No âmbito da escola hoje, você vê que isso tem avançado? Tem surgido algum assunto sobre isso? De trazer essa ou algo associado à inserção de Libras, como a segunda língua nacional, como a outra língua nacional, ou até mesmo de educação. Por exemplo, eu cheguei com uma dúvida simples, se falava deficiente auditivo ou se falava surdo, tá entendendo? Isso é algo meio arcaico ainda, e eu não sei se você já conseguiu reparar ou tem alguma impressão disso na prática, com relação à educação. Então, um dos maiores problemas dos surdos é na área da educação, né? Porque, por exemplo, como eles são minoria, eles precisam do intérprete, né? E, às vezes, a escola não está preparada. Muitos pais, às vezes, têm que entrar com uma ação para que bote o intérprete ali na sala para o filho, né? Então, existe isso ainda, que é uma coisa que não... Já que hoje, no Brasil, a gente tem mais de 200 línguas que são faladas, mas línguas reconhecidas, só o português e Libras. Foi sancionado, tem uma lei, que é a Lei de Libras, foi assinada em 2002. Então, por que... meu pensamento... Questionamento é natural, né? Eu acho que o dos surdos também. Por que não ensinam Libras como uma segunda língua nas escolas? Sim. Por que ainda não tem isso? Por que ensinam inglês ou espanhol? Por que não ensinam Libras, já que é uma língua reconhecida aqui no Brasil? E não ensinam. Então, assim, a Libras ainda... As pessoas ainda confundem. Teve até um Enem que eles fizeram uma redação que era para falar de Libras, tinha foi gente 2017? que falava... 2017? Não, 17. Foi no ano que ela entrou. E aí tinha gente que falava que era o dinheiro, não sabia nem o que era Libras. Meu Deus, achou que era a moeda inglesa, né? Libra. Isso, entendeu? E assim, também nessa questão, né, do intérprete não ter nas escolas, ou às vezes são intérpretes que não estão bem formados, e aí eles têm dificuldade, né, de interpretar, por exemplo. Vamos supor, eu interpretar uma aula de matemática. Física. É difícil. Sim. Então, eu vou ter que chegar muito no professor, me explica aí, me fala. Por exemplo, uma que eu possa ler, de repente, é melhor, como geografia, história e tal.
Mas se eu não sou fluente naquilo ali, como que eu vou interpretar? Entendeu? Como é que eu vou fazer para interpretar? Então, eles sofrem com isso. Fica um pouco. Aí, né? Para quem faz as leis, né? E também essa questão, por exemplo, a esposa dele está fazendo faculdade de arquitetura. Que legal. E dentro lá da arquitetura, deve ter alguns sinais, né? Algumas coisas que não tem sinal ainda. Então tem que se combinar. Como é que vai fazer? Como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que seria um sinal? E ela tem o auxílio de alguém lá? Tem intérprete lá, né? Ela estuda na Rural, né? E tem intérprete, mas é difícil por isso, né? Porque às vezes aquele intérprete não é daquela área. Mas ele é um intérprete. Foi escalado para estar ali, mas coitado. ele não é daquela área. Então, como é que ele vai fazer? Dentro da área de informática mesmo. O Felipe, ele, quando é nisso, ele corre atrás, ele vê, ele conhece os sinais e tal. Né? Tem que pesquisar. Sim. Mas se o intérprete for um intérprete para ele que não tenha conhecimento disso, não basta ser só o intérprete. Né? Ele e tem a que ideia... ter... Eu falo que eu, depois que comecei a aprender Libras, eu fiquei mais inteligente. Porque eu comecei a pesquisar mais coisas, né? Que eu tenho que entender. É um mundo diferente, né? Uma outra realidade ali de comunidade, né? E as escolas especiais, por exemplo, eu sei que eu acho que na Zona Sul tem alguma que... Laranjeiras. Isso. Mas eu acho que também de referência, eu acho praticamente só lá, né? É uma escola que foi fundada por Dom Pedro, então... Ela tem uma... É antiga. E lá é bom, né? O ensino está voltado para eles. Mas hoje a gente fala muito nessa questão da inclusão, de estar com outros alunos. Acesso, né? Acesso àquela escola. Bem complicado isso. Eu não sou muito dessa área, mas... Sim. Esses irmãos que estão lá com vocês, vocês já tinham Libras como bagagem ou vocês tiveram que ensinar também alguns? Como é que... Os surdos? Isso, os irmãos surdos. Lá na igreja a maioria sabem Libras, mas é diferente. Por exemplo, tem os surdos mais idosos, tem uma surda lá que é mais idosa. Ela, por exemplo, ela usa esse sinal... desculpa. Sim. Para trabalho. Ela faz isso aqui, ó. Aí você tem que entender, né? E esse sinal tem outro significado? É esse. O sinal de trabalho mesmo é esse. Aí ela fazia isso aqui para trabalho. Porque ela já vem, ela é mais antiga. Eu não sei se era um sinal que era usado na época comum, dela, né? Ou se ela realmente está fazendo um gesto ali. A Zilma, né? Às vezes ela usa uns sinais diferentes. Então você tem que ter esse jogo de cintura, entendimento. Entendeu? Vai ter aquele surdo que tem surdo que não fala nada, que nem articula o tempo todo com a boca fechada. Então é mais difícil. Você tem que entender bastante Libras, né, para você entendê-lo. Hoje vocês estão com quantos membros na igreja? Hoje tem uns 10 a 15 que estão firmes lá com a gente. Todos são Mas surdos? Os membros, por enquanto, sim. E aí as famílias que vão junto com eles, junto, né? Ficam lá junto com a gente. Em torno de uns 25 pessoas, mais ou menos. Que benção. Trabalho lindo. E quais seriam, assim, para vocês hoje, os maiores sonhos? Queria ouvir também o pastor Marco falando sobre sonhos para o ministério, né? Já estão então desde 2011, 13 anos no campo. Quais os sonhos de hoje? Então, o sonho primeiro, assim, para a gente plantar uma igreja em Libras... Já é um sonho, né? Já é um sonho e uma dificuldade também. Por quê? Porque ali a gente está sendo uma referência, por exemplo, né? A gente não tem igreja. Como é uma igreja em Libras? Sim. Como que é? A gente não sabe, né? Então, nós, como ouvinte, a gente não queria levar assim, a metodologia igual para ouvinte. Por quê? Porque nosso culto de ouvinte, a gente leva o quê? Uma hora, 2 horas de culto. Se a gente pensar para os surdos, se a gente leva 1 hora de culto ali, já ficam cansados. Por quê? Porque eles têm que ficar olhando para a gente. Atenção completa, né? Felipe está ali e tem que ficar de olho. Se ele virar o rosto, já perdeu o que ela falou ali. Então isso tudo cansa eles. A gente como ouvinte não, a gente
fecha os olhos. Até dorme. Dorme e volta entendendo. Entendeu? Então, para eles é mais difícil isso. Então, a gente tem que, assim, isso tudo a gente foi aprendendo, como fazer um culto para eles, né? Até em relação ao louvor também, né? Tem surdo lá que fala, poxa, eu não sinto nada no louvor. Isso pra gente é impactante, né? Aí é o desafio, como levar o surdo a sentir a presença de Deus, né? Assim, quando a gente ouve, né, aquele nota musical, como vai fazer para eles? Aí quando vai uns músicos lá, fala, agora o desafio teu aí é fazer ele sentir, né? Sim. Mas aí tem surdos que louvam a Deus. A gente fala com ele, não é a música também, é só presença com Deus, levar a presença, as palavras, né? Eles falando. Então a gente vai falando isso para eles, né? Para eles tentarem sentir essa presença, entender. Também quem tá fazendo sinais também, isso. Quando ele passa aquilo ali, ele vê que tá saindo saindo emoção de você. Então, é o que a gente fala com o pessoal do Ministério de Louvor. Que faz Ministério de Louvor, a gente fala isso para eles, né? Fazendo sinais, né? Expressão. Se você está se precisa expressando, ter aquela expressão. Tá ali falando de Jesus, mas não está trazendo uma expressão, a pessoa é Jesus, mas e aí? É igual a interpretação. Se não tiver uma expressão ali, tá passando o que está passando para ele ali. Se não tiver uma emoção. Fica igual a moça do Google falando, né? Entendeu? Então, assim, também é um louvor, também é assim. Na pregação também. A pregação nossa, por exemplo, ali, a gente tem que ter imagens. A gente tem uma televisão, a gente precisa, por exemplo, igual aquela ali, tem uma palavra e tem um desenho. Porque se a gente botar só eu falando ali, direto ali, eles não vão entender muito bem o que eu estou falando só em Libras aqui, vai cansar eles também. Então a gente tem que ter também, assim, na pregação, tem que ter o texto, tem que botar uma imagem que está sendo. Eu imagino como tenha sido no começo, né? Agora o Ministério de Louvor. A gente vai aprendendo, né? Hoje nós estamos ali há 10 anos, né? Aqui, nós fizemos 12 anos ali. Isso tudo a gente foi desenvolvendo, né? São técnicas, a gente tem que ter para eles entenderem. E cada surdo. Estou perguntando para ele se ele quer falar alguma coisa. Ele o entendimento, né, dos surdos também são diferentes também, né? Cada um tem um entendimento diferente. Tem uns que pegam mais rápido, tem outros que não entendem. Você precisa voltar ali. Então é um processo bastante artesanal ali, né? Tem que ser bastante paciência com eles também. Você já precisou de voltar numa mensagem? Precisa. O importante é eles entenderem a mensagem. Entendeu? Por isso que na mensagem ali tem que ter um visual também importante para eles entenderem. Entendeu? Porque as palavras a gente não conhece, algumas palavras. Jesus fazia isso, né? Usava parábola, usava coisas do dia a dia para. Pega, se for essa parábola mesmo, pega, ela se pregou na semana passada do. Parabola. A parábola. Da semente, né? Sim. Nós temos um videozinho na internet que fala sobre isso. A gente bota para eles verem, né? Como é que é, depois a gente explica. Diferente ouvinte, né? Sim. Aí o ouvinte vai ali, como é que é o sentimento do ouvinte ali? O ouvinte fica perdido. Ele fica perdido ali. Por quê? Porque não é o ambiente dele. Dá vontade de parar. Tá vendo como é que é? A gente fala isso. É a mesma coisa se o surdo for na igreja, na nossa igreja. Ele fica ali perdido ali. Eu lembrei quando. Imagine se não tiver intérprete para ele. Eu lembro quando eu cheguei lá embaixo. Né? Cheguei lá embaixo para recepcioná-los na entrada. Aí eu falei. Fala com ele. Não vou falar nada não, para você. Eu, misericórdia. E eles ficam com medo, né, de conversar até com os surdos. Sim. Então, é um constrangimento, né, para quem não com medo de errar, né? Isso, e tipo, aquela coisa de tentar e falhar, eu acho que também talvez isso seja uma das coisas que faz, por exemplo, com que aqueles voluntários que tiveram um curso de Libras fiquem um pouco acanhados de se envolver no ministério, né? Mas exige um esforço grande, um trabalho grande da parte do voluntário, né? E esse constrangimento inicial talvez seja uma coisa que paralisa, né? Eu não sei. Não, a gente vê isso ali, né? Muitos aprendem Libras, mas não vão por quê? Porque às vezes não tem chamado. Tem isso. Às vezes a pessoa quer aprender Libras, para que ela quer aprender Libras também, né? A gente percebe isso ali. Por exemplo, a pessoa aprende Libras. Por exemplo, nós dois, né, aprendemos Libras, nós tivemos chamado, nós fomos à frente, a gente não parou. Como é que eu vou lidar com eles?
A gente apanhou. A gente o amor era maior, né? O amor é maior. E muitos ali param por isso, né? Ficam com medo de conversar com eles. E a gente fala, o surdo mesmo vai consertar você. Os sinais, entendeu? Vai te orientar. Aí você vai crescendo. Aí muitos ali vão para ali como voluntários e desistem, né? Por quê? Porque não querem encarar assim de frente com eles também, né? Às vezes. Né? Então, bom, só quer fazer curso. Só curso. Curso atrás de curso. Só quer diplomas. Mas não desenvolve, né? Não vai mais para frente em relação a isso, né? Esse é um desafio, né? É um desafio, né? Eu acho que é assim em relação a qualquer campo, né? A questão de negar a si mesmo, no sentido de... Meu irmão, vai ser desconfortável. Eu imagino o quão desconfortável foi para vocês chegarem num lugar diferente. Talvez não era o melhor ambiente ali para se iniciar uma igreja, né? Lá falando do cinema. Com uma comunidade que talvez olhasse vocês com estranheza. Abrir caminho em qualquer selva é muito difícil, né? Mas o nosso sonho ali, como você perguntou, né? O nosso sonho ali agora, assim, nós temos líderes, né? Nós estamos ali, o Felipe mesmo é um líder ali, tem sua esposa também. E o nosso sonho hoje é ter um pastor surdo, né? O próprio deles ali. Eu e a Glaucia, nós vamos para outro lugar. Nós estamos chegando já nesse ponto, né? De deixarmos ali a igreja... Plantada. Até que ela venha, assim, andar sozinha, né? Ainda não está nesse ponto ainda de andar sozinha. Tem a nossa igreja, que Campos Afonso tem ajudado bastante a gente ali. Mas eu creio que vai chegar nesse ponto. Não vai demorar muito, né? Para que eles mesmos possam se desenvolver, né? Que benção. E na cidade do Rio é só vocês, como plantadores de igreja em Libras? Então, nós temos uma outra aqui no Rio de Janeiro. Uma outra aqui também que é no Andaraí. Eles também estão plantando uma igreja, sendo que a igreja aqui do Andaraí é dentro da igreja do Andaraí, né? É dentro da igreja. Eles têm os missionários ali também que estão plantando uma igreja ali. Eles usam a estrutura toda da igreja. Nós ali em Nova Iguaçu, nós alugamos um espaço ali, onde, assim, eles apanham, né? De fato, eles estão aprendendo o que é plantar uma igreja mesmo. Por quê? Porque eles chegam lá, eles têm que limpar a igreja, eles têm que arrumar tudo. É a realidade, né? É a realidade. O chão não limpa sozinho. Eles sofrem. A gente fala assim, o que acontece hoje nas igrejas? Quando aparece um surdo, né, aí a gente quer tratar o surdo como, vem cá, você trata ele muito bem, senta aqui. Né? Dá tudo de graça. Dá tudo de graça, para eles é tudo de graça. Aí, assim, depois, nós... A gente mima muito eles, né? Sim. Para quê? Para que ele continue ali. A gente quer que ele continue para ter interpretação também para ele. Mas aí quando vai lá na nossa igreja, não é assim. Ele não é tratado dessa forma. Né? Acho que isso dignifica, né, a vida cristã. Ele é tratado igual, todos são iguais ali, com 20 surdos. Muitos até falam sobre isso, né? Eu quero ser tratado igual, né? Não quero, quero sentar lá, não ter uma cadeira só para mim lá, especial. Isso, não, eu quero ser igual, eu quero estar junto com todo mundo. Isso aí. Então, lá na nossa igreja... Lá mesmo, por exemplo, o Felipe mesmo é uma pessoa assim, eu admiro ele nesse sentido, porque desde bem novinho, né, ele até na escola mesmo, a intérprete queria fazer o trabalho para ele, dar a prova para ele chegava lá, às vezes depois da escola. Ora por mim. Mais. Ele falava que não aguentava mais, aí eu falava para ele, conversa com ela, explica para ela, né, que você não quer, que não é isso. Porque eu e o Marco não somos assim, entendeu? A gente não quer fazer isso para eles. A gente bota eles para fazer, entendeu? Sim. E o que vai acontecer? Ele não vai aprender também, né? Se ele não fizer, né? Mesmo que faça da maneira deles, ele acaba crescendo, que não é igual ao que eu faço, ele vai fazer, né? Vai fazer, ele vai aprender. E aí ele chegava, ele falava com a menina e ela... eu não vou mais fazer nada para você. Não quero mais saber. Jogava o papel lá, depois ela estava lá de novo fazendo. Ele falava, não vou falar mais nada não, deixa eu falar. Faz aí que eu faço aqui. Entendeu? E é assim, entendeu? E assim, sempre a gente vê isso. É uma coisa que é difícil, porque chega em determinados ministérios, eles querem deixar tudo grátis para o surdo. Tinha um surdo lá na outra igreja, não é aqui na igreja em Libras. O pessoal levava ele para a pizzaria, ele nunca pagava, ele trabalhava.
Esse aí eu nem ia reclamar, não. Levava ele pra pizzaria, ele ia lá, comia, levava ele. Eu virei pra um deles e falei, por que vocês estão pagando pra ele? Aí eles não queriam dizer que era porque ele era surdo, porque né? nem faz sentido, né? Aí eu falei, é porque ele trabalha. Aí chamei ele, você não trabalha? Trabalha, então não precisa ele pagar pra você, não. Paga você mesmo. Aí ele ficou assim. Esse aí não reclamou, não, né? Aí ele começava a rir. Ele é meu amigo até hoje. Ele é empreendedor, tem um lava-jato. Sim. Entendeu? Poxa, e por que o pessoal pagava tudo pra ele? Ele ia lá e pegava. Eles estão pagando, eles gostam de mim. Né? Deixa pagar, mas não tinha essa necessidade. E aí falta isso, porque aí não cresce. Não desenvolve, né? Fica um ramo atrofiado, né? Isso. E aí não tem como imaginar que eu acho que essa ideia do condições especiais para pessoas com alguma diferença, né? Isso acaba gerando tornando essa pessoa infrutífera, né? Eu fico imaginando dentro da igreja, e não só com esse público, né? Mas talvez qualquer pessoa, pessoas às vezes com dificuldades com cognição, com alguma outra necessidade de inclusão, e aí ficam lá paradas na igreja, paradas na sociedade, você não inclui. E existem diversas atividades na igreja que você pode incluir essa pessoa para... E por isso a igreja em Libras, ela tem esse papel, porque eles mesmos são tesoureiros da igreja, são secretários, eles vão dirigir o culto, eles vão, entendeu? Organizar a igreja eles mesmos. Só que lá na nossa, infelizmente, eles ainda têm que arrumar a igreja também. Vai melhorar, irmão. Né? Tá passando pela prova, coitado. Mas a gente também arruma, sim, né? É algo normal, né? Em todo lugar. Que bênção, gente. E eu acho que é muito importante a gente estar falando sobre isso aqui. Acho que naturalmente vai surgindo, né, as discrepâncias, as diferenças, e a gente vai vendo que é muito diferente, mas ao mesmo tempo o que a gente quer é que seja igual no que tem que ser igual, né? Então a igreja que é a igreja, o irmão que é um irmão funcionante. E ver vocês agindo nessa área há tantos anos, eu imagino que em muitos momentos tenha sido meio difícil de continuar. Inclusive, eu até pensando aqui, em algum momento passou pelo coração de vocês, assim, o desejo de desistir? Ou de parar, ou de dar uma pausa? Cansa, né? Assim, cansa. Mas, assim, o maior problema que a gente sempre teve lá em Nova Iguaçu era a questão da violência entre eles. Assim, tinha surdo que ia lá para brigar. Gente. Vamos supor, a gente marcava futebol, eles marcavam, porque assim, tinha tipo tribo, né? Gangue, né? E eles iam para brigar. E lá tem uma via, que é a Via Light, que é onde passam muitos ônibus e tal. Teve um dia que a gente acabou o futebol, só que no futebol marcou horário, começou a botar mais ordem. E a gente orando também, né? E a gente... Aí lá no futebol eles não brigavam, mas teve um dia que eles saíram de lá e foram lá para Via Light e começaram uma brigalhada lá com os outros. Um desses surdos voltou para a igreja e chamou o Marcos. Eu falei, gente, o que o Marcos vai fazer lá sozinho, no meio de um monte de surdo? Isso dava medo, né? Mas aí eu entendi que ele, na realidade, e os surdos que eram da igreja começaram a apartar a briga, né? Começaram a apartar, então ele chamou para ajudar, né? Sim. E chegou lá, o Marcos, quando chegou, eles pararam de brigar. Então eu comecei a ver que eles já estavam com um certo respeito, assim, por nós, assim. Mas isso aí era muito difícil pra gente. Não sei se é em qualquer lugar que vai trabalhar com surdos vai ser assim. Talvez seja uma questão. Mas essa questão, por ser por eles não serem entendidos, por eles, às vezes, vêm de famílias que não sabem Libras. A questão educacional deles é muito deficiente, né? Então, eles, às vezes, não sabem o que é amar, o que morre alguém, morreu, entendeu? Eles não têm isso. Muitos deles não têm. Não desenvolve tão bem essa eles parte. Têm que aprender. Aí a gente está no meio disso tudo. Por exemplo, domingo mesmo, foi uma mãe lá com a filha e ela virou para a mãe e falou: a minha irmã roubou meu perfume.
Aí começou a falar isso, a mãe ficou passada, a mãe não é da igreja. Que isso, menina? Você fala isso não? Ela não, ela pegou, eles falam assim, depois eu falei, vou chamar ela, ainda não chamei não. Falar, não faz isso não, sua mãe ficou com vergonha. Então são coisas, às vezes, que falta, porque não ouviram. Porque quando a gente não vai desenvolver crescendo... esse senso social, né? Então quando você vai crescendo, você vai ouvindo, né? Não fala isso, que é feio. Né? Você, essa palavra aí é ruim, não faz isso com essa pessoa. Olha, quando você... alguém te dá alguma coisa, agradece, né? Você vai ouvindo, mesmo que não seja diretamente para você, você vai ouvindo as pessoas falarem isso. E o surdo? E às vezes a família não entende que precisa parar e ensinar. E às vezes eles não entendem que tem que fazer aquilo. Então eles às vezes falam coisas que a gente fica... Né? Como é que falou isso? E pode causar confusão. E aí, o que vocês sentiram, então, nesse período foi mais um desgaste, mas assim, não teve esse momento de sentir desejo de desistir, não sei se de repente pro pastor em algum momento passou isso na cabeça. Não, realmente é cansaço mesmo, assim. A gente vê um trabalho difícil com eles, né? O trabalho com surdos é difícil. E, assim, o que é mais gratificante é ver, assim, alguns deles firmes até hoje, né? Isso que é legal. Gratificante, ver eles também crescendo, né? A gente fica triste também que outros também hoje se perderam, né? E, assim, desistir não por não isso. É opção, né? Não. A gente veio com esse propósito mesmo, de plantar a igreja, ajudá-los também, né? Glória a Deus. Não somente na vida espiritual, né? Também na vida pessoal deles mesmo. Ver eles crescerem, né? Eu imagino que seja muito intenso isso, né? Porque é tão intenso, escasso, né? então todos os problemas da vida, independente de ser da fé ou não, vai chegar para você. E as alegrias também, né? Alegria, né? Que legal. Isso tudo gera alegria pra gente, né? Pastor, acredito que nós já estejamos caminhando para o fim, né? E a gente sempre costuma encerrar aqui com 2 perguntas. E aí eu queria deixar o pastor Esli começar uma pergunta aí para um dos dois nessa direção. E aí eu farei. Eu lá na igreja tenho, né, a gente brincou aí com o nome do Mateus, né? Eu já falava o nome do Mateus. Mas talvez tem pessoas que têm esse sonho, né, de trabalhar com surdo, de implantar um projeto desse na igreja. O que você diria para essas pessoas? Está sendo um número. O que você diria para essas pessoas que estão com esse sonho, né, de implantar um projeto desse na igreja? Então, um projeto da igreja em Libras hoje é importante. Por quê? Porque hoje a gente vê que os surdos eles precisam ser líderes na igreja. Então, nós temos os ministérios dentro da igreja, que é um ministério, né, onde os ouvintes eles são os líderes, mas nós precisamos também formar líderes. Então, é importante hoje o Ministério com Surdo estudar e para que eles também possam formar novos líderes surdos, para que eles mesmos possam estar transmitindo esse amor de Deus a outros surdos. E assim, se a pessoa tem esse dom de aprender Libras, se ele quer trabalhar na igreja... Tem essa vocação, né? Tem essa vocação, às vezes a pessoa não precisa ser intérprete. Foi como a Glaucia falou, tem várias áreas hoje em dia, né? Até na área profissional mesmo, tem como atuar e aprender Libras, né? Não precisa ser intérprete. Às vezes a pessoa acha que preciso ser intérprete. Né? Só de você estar ali conversando com o surdo, né? Dar uma orientação para ele, já é uma... É verdade. Sim. E a segunda pergunta, já que o pastor Marco respondeu essa, queria direcionar a irmã Glaucia. Para os líderes, né, que a gente é voltado para a educação de líderes, né, e famílias cristãs. Para os líderes, pastores e outras lideranças locais, qual seria o seu conselho com relação ao ministério de vocês e com relação à população surda, né? Qual conselho você daria a esses líderes? Eu admiro muito o meu pastor, o pastor Joaquim, lá da igreja de Campos Afonso, porque ele não sabe Libras. E ele, mesmo sem saber Libras, ele conversa com o surdo que tem lá. Eu não sei como é que eles fazem. Mas ele não tem medo, ele vai, conversa e chama atenção.
E ele entende, às vezes tem coisa, lógico que tem coisa mais, assim, que ele precisa do intérprete, mas ele não tem medo de ter aquela pessoa diferente ali, entendeu? Então, acho que o conselho é esse, deles abraçarem essas pessoas, não ficarem... Porque, às vezes, realmente, não vai aprender Libras, às vezes, o pastor, não vai fazer um curso para aprender Libras e tal, porque ele tem o ministério dele, né? Os objetivos ali, mas que ele possa abraçar isso, né? Ter pessoas ali que às vezes é triste, mas a gente às vezes já chegou em igreja que o pastor não quis nem falar com a gente. Então, assim, de não dar atenção. Estar aberto, né? Entendeu? Não entendem às vezes. Eu acho que um líder, uma pessoa que as igrejas, elas precisam entender o que é trabalhar com surdo. Saber como que vai lidar com esse povo, né? Que é um povo não alcançado, e lidar com eles e se esforçar, porque nós sabemos tudo? Não. Todo dia a gente aprende um pouco e erra e volta e vamos fazer de novo e assim que vai, né? Eu acho que seria esse, né? De ter essa mente voltada e saber que vai ter essa população próximo ali da igreja. Tem gente que fala, mas não tem surdo aqui. Tem surdo. Só procurar, né? Porque o que acontece? O surdo, ele, diferente de outro deficiente, você não percebe ele naturalmente, assim, no meio da rua. É diferente de um cego, né? De uma pessoa que tem síndrome de Down, às vezes você já percebe logo, identifica um cadeirante. E o surdo, você só vai conhecer se você for falar com ele. Então, tá faltando isso, falar com o surdo, saber que ele é surdo, né? E trazer ele para perto, né? E eu acho que é isso, trazer essas pessoas para... Não adianta que eles não vão vir sozinhos. Não adianta ter medo, né? Não tem morde. Tem que ir lá buscar, não morde. O Felipe fala, a gente não é monstro não, hein? Não é monstro não. Falando no Felipe, eu acho que ele podia dar um tchauzinho só pra gente provar que ele tá aqui. Só um tchauzinho. Só pra ver que você tá aqui. Aparece aqui, ó. Aqui, Felipe, ó. Felipão. Quer falar alguma coisa? Meus amigos, um prazer gigante recebê-los aqui. E a gente, após cada encontro que nós fazemos aqui, mais uma coisa é acrescentada pelo Senhor às nossas vidas, mais uma coisa é ampliada. Eu espero também para você que está acompanhando, né, que essa pontinha de conhecimento, essa centelha acendida pelo Senhor nessa conversa aqui sobre essa necessidade do corpo, esteja também no teu coração. Então, agradeço profundamente a vocês por estarem aqui, por insistirem, né? A gente teve um outro encontro que teve problema logístico, mas eu acredito que hoje foi ainda melhor, que veio o Felipe e o Marco. E dizer também que a casa, as portas estão sempre abertas e que, no que for possível, servi-los será um prazer. Não sei se o pastor quer deixar alguma palavra. Muito obrigado. Deus continue abençoando a vida de vocês. Vocês têm alguma consideração final? Mandar um abraço para alguém? Alguma coisa do tipo ou não? Só para a Igreja em Libras, Nova Iguaçu. Será que como é que a gente pode acessar e mostrar para eles? Sim, a gente vai compartilhar com vocês. E importante ela tocar nesse assunto, você que está até agora aqui, muito obrigado por estar até agora aqui. E eu desejo que você compartilhe, deixe seu like aí e divulgue. O link já está aí, é só você mandar no grupo da igreja, manda para aquele teu amigo que é interessado em Libras, ou se você tem algum familiar ou conhecido que é surdo, que esse conteúdo abençoe a sua vida e seja um instrumento nas mãos do Senhor para as nossas igrejas. Se inscreva no canal, faça a sua parte, seja parte da família Petra Talk e tchau, tchau a todos, fiquem com Deus, tchau. Bye, bye.